Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos conversar sobre mais filmes que estão passando aí pra vocês, tá? E eu quero falar de uma produção chamada Limonov, tá? Estrelada pelo Ben Whishaw. Ben Whishaw a gente gosta muito, né? Um ator que eu particularmente gosto bastante, tá? Fui ao cinema para ver ele interpretar o Ben Whishaw. Para quem não se lembra, ele é o novo Q, né, desse James Bond aí do Daniel Craig, né, no caso, tá? E ele já fez coisas muito interessantes também no cinema, além de ser o Q do James Bond. Então é um ator que realmente, quando você tem a oportunidade de assistir, você tem que ir ver, né, esse filme aí, e esse ator aí no cinema. E do que se trata esse filme? Esse filme ele se trata de um poeta russo, né, que tem vários nomes, né? Ele tem um nome dele de batismo, que eu não me lembro agora. Ele também era chamado de Ed. Depois ele assume um pseudônimo de Limonov, coisa e tal, né? E o filme ele vai mostrar a trajetória desse poeta russo, né? No caso, né? Uma figura extremamente controversa, uma figura extremamente agressiva, uma figura extremamente louca e despirocada da vida, tá? E o filme ele é muito, como podemos dizer, ele tem uma linha narrativa muito quebrada, muito fragmentada, que você realmente precisa prestar um pouco de atenção nela, porque você acaba se perdendo, né? Porque o filme ele começa em 1989, quando ele volta, né, do exílio dele dos Estados Unidos para a União Soviética, que está tendo justamente o período da Glasnost, né? E depois o que acontece? Sem dar muitos avisos, né? O filme começa com um flashback mostrando, né? Vamos dizer assim, o começo da vida dele, da carreira dele, num lugar no interior da Rússia, né? E aí depois você vai vendo, né? Ele nesse interior da Rússia ali, né? Com a namorada dele, com, vamos dizer assim, a comunidade local dele, aquele negócio todo, né? E ele se acha, vamos dizer assim, ele é um cara muito siderado, vamos dizer assim, adoro essa palavra, ele é um cara muito siderado, ele se acha muito, né? E ele acaba pensando assim, não, eu não vou conseguir nada como escritor, né? Como poeta nesse lugar aqui, né? Então eu vou para Moscou tentar minha vida lá. E lá ele começa, né? Ele dá um pontapé na vida dele, né? Inicial na vida dele ali, coisa e tal, né? Ele conhece uma moça chamada Helena por quem ele fica loucamente apaixonado, né? Mas a Helena usa os homens de acordo com os interesses dela, o que faz ele sofrer bastante, coisa e tal, né? Ele, inclusive, ele tenta se suicidar por causa dessa mulher, né? E aí essa mulher fica interessada por ele, os dois acabam indo por exílio nos Estados Unidos para viver em Nova York, né? E aí em Nova York a vida dele vira uma torrente desgraçada, só de misérias e como podemos dizer, e de infortúnios, vamos dizer assim, né? Primeiro que a Helena larga ele, né? Larga ele por um cara, o cara enlouquece, tenta matar o cara que é o amante dela, no caso, né? Mas aí ela já tá com outro amante, a mulher vai trocando de homem como se trocasse de roupa, entendeu? O filme deixa bem claro isso. Aí depois ele acaba indo pro fundo do poço mesmo, né? Ele acaba tendo um caso com um mendigo na rua. Ele se entrega para um mendigo na rua porque ele tá tão, vamos dizer assim, perdido afetivamente, que ele acaba se entregando pro mendigo na rua. Ele dá pro mendigo, cara, vamos falar logo na boa, né? E aí o que acontece? Ele continua andando pela rua até que um dia aparece, ele aparece sendo metralhado, morto por todo mundo, como se ele estivesse sendo perseguido pelos soviéticos, coisa e tal, né? E aí, essa parte, tá? Eu confesso a vocês que eu não sei se é uma coisa meio catártica ali, entendeu? Ou, vamos dizer assim, foi um ponto de ruptura que representou meio que a morte dele, coisa e tal, a morte daquele personagem anterior, daquele russo anterior, para depois virar o escritor, né? E ele aparece depois como um mordomo, né, de um ricaço, né? Enquanto ele começa a escrever as poesias dele, e aí ele começa finalmente a alavancar a carreira dele, vai para os vários países da Europa Ocidental, fica bem famoso, e depois o filme volta lá pra frente, né, onde começou, onde ele estava justamente chegando na União Soviética na época da Glasnost, né.
E essa figura, né, do Limonov, aí você vai perguntar, o que ele é no final das contas? Ele é um apoiador do comunismo? Ele é um dissidente do comunismo? Ele é um cara que... Ele é um nacionalista russo? O que ele é no final das contas? No final das contas, ele é tudo e é nada ao mesmo tempo, né? Ele, como ele mesmo gostava de falar, né? E ele fica transitando, né? Ele fica transitando nesses campos polarizados aí, pra lá e pra cá, e de lá e pra cá o tempo todo. Quando ele tá nos Estados Unidos, ele critica o capitalismo. Quando ele tá na União Soviética, ele critica o socialismo. Quando aparece alguém do Ocidente falando mal do comunismo, ele voa na jugular do sujeito. É uma loucura total. O cara é completamente louco, né? Ele não consegue se fixar só num ponto, né? E esse filme ele vai mostrando isso e chega até os dias atuais, inclusive, né? Quando ele apoia a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Então, ele quer criar, inclusive, um partido nacionalista russo depois do fim do comunismo, né? Que é um partido que não tem, como podemos dizer assim, autorização do governo para funcionar, né? Porque é uma coisa, até segundo o filme fala, meio fascistoide, entendeu? Ultranacionalista fascistoide, né? Então ele é um personagem extremamente polêmico. Ele é um personagem que atira para todos os lados, ao mesmo tempo não atira para lado nenhum, entendeu? E é um personagem super, hiper, ultra complexo. É claro que ele foi um grande presente, né, para o Ben Whishaw, né, porque para você ver as diversas fases, né, desse personagem, né, desde o início da vida dele, passando pela fase louca dele de Nova York, depois ele voltando para a rua, depois ele se tornando mordomo, depois ele indo para a Rússia virando um escritor consagrado, depois ele vivendo na Rússia pós-comunismo, entendeu, querendo ser um líder político, né. São múltiplas facetas, né, que o Ben Whishaw recebeu para essa tarefa insana, né, de poder fazer esse personagem, né, e ele cumpriu muito bem. Então é muito por causa do Ben Whishaw que você vai ver um filme desses, né. Agora, infelizmente, ele estava passando, né, quando eu vi, né, no caso, né, ele estava passando na sala 2, que é péssima, na sala 2 do Estação Leste Botafogo, né, que é péssima, né, tem uma iluminação muito fraca, né, o filme acabou ficando muito escuro por causa disso. Talvez numa tela maior ele fica um pouco melhor, né? Mas de qualquer forma, ainda assim, vale a pena. É um filme um pouco cansativo, tá? Eu confesso a vocês que eu achei ele um pouco maçante, um pouco cansativo, mas ainda assim, quando você pensa em retrospecto, né, você vê que trabalho, né, genial que Ben Whishaw teve como ator, né, e que oportunidade ele teve de interpretar múltiplos personagens, múltiplas caricaturas ali num personagem só. É bem interessante você perceber isso, tá? Então, por causa disso, o filme vale a pena, tá? Agora, preparem-se que o filme é uma montanha-russa de loucuras, tá? Realmente uma montanha-russa de grandes loucuras aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Is it true, Mr. Limonov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself? Madness is about to begin. Revolution is what we need. I'm for the Reds, the Blacks, the gays, Arabs, Puerto Ricans. I'm for the ones who have nothing to lose. Eddie, Russian authors are in vogue in the U.S. right now. America's being freed, and I, Eddie, lead the march, and everyone loves me. Come on. I'm destined to be someone else. The whole world will be at my feet. I'm either getting famous or assassinated. You know what the problem is? Eddie. All he wants to do is fuck everything. Women, men, himself. Guess what? I'm a man! Who's the man? I'm a man! They call me an extremist, a fascist. But you know that that is not true.